De alguma forma, na minha vida, como um todo, a aprendizagem foi o que me fez evoluir mais. Sim, acho que é o que traz assim um brilho diferente à vida, é nós irmos aprendendo coisas novas. Para mim, o processo de aprendizagem hoje em dia não é aquilo que eu aprendo, é o processo de aprendizagem, é o hábito de aprender. Eu sei que se eu consigo aprender determinadas coisas, eu consigo aprender outras coisas. Então isso é um processo. Há pessoas que não sabem como aprender. Porquê? Porque não estão habituados a esse processo de aprendizagem. Não Eu acho que a sabem escola como e tem não isso. sabem onde aprender, não é? O meu sobrinho de 7 anos perguntou-me porque é que o ovo estrelado se chama ovo estrelado quando não tem a forma de uma estrela. E eu não sei, e eu do alto dos meus 31 anos não sei responder. De certeza que agora, como teve que aprender, teve que passar essa informação, reteve muito mais. Yeah. Mas já agora queres saber porque é que se chama ovo estrelado? Existe o último, que é o que permite maior retenção de aprendizagem, 90%. O que é que tu achas que é? Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik Eu sou a Catarina. e nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. E neste episódio vamos falar de um assunto que para mim é muito especial, que é aprendizagem. Quais são as várias formas de nós conseguirmos aprender e, na verdade, qual a forma mais eficiente de nós aprendermos qualquer assunto que nós queiramos aprender. Parece ousado, não é? E porquê é que para ti é muito especial? Porque, de alguma forma, na minha vida, como um todo, a aprendizagem foi o que me fez evoluir mais. Ou seja, quando eu penso nos resultados que eu tive, não só na minha vida atual, mas durante toda a minha jornada, na escola, no atletismo, no primeiro emprego, ao longo de toda a minha vida, a aprendizagem foi o que fez com que eu tivesse sempre saltos de salário ou mesmo de posicionamento dentro do trabalho, ou seja, a nível de como é que as pessoas te veem, e também de autoestima e de fazer aquilo que eu gosto, ok? Porque na verdade eu também, o que eu gosto é de aprender e também gosto de ensinar. Portanto, é por aí. E tu? Ok, faz sentido. Como é que tu te vês em relação a este assunto? Aprendizagem. Sim. Acho que é a forma de nós que nós temos de trazer coisas novas à nossa vida e trazer animação à nossa vida, não é? Se nós ficarmos num estágio em que não temos uma aprendizagem relevante frequentemente, a vida acaba por ser um bocado seca, não é? Achas que sim? Sim, acho que é o que traz assim um brilho diferente à vida, é nós irmos aprendendo coisas novas. Tu gostas de aprender? Gosto. E aprender sobre tudo, sobre algumas coisas, tipo, existe alguma área tipo, específica de aprendizagem que tu gostes mais? Olha, acho que não, acho que por acaso eu gosto, não há assim, acho que gosto de aprender sobre tudo. Ainda aqui um bocadinho aquela nossa questão que tínhamos levantado num podcast passado de aprender muito sobre uma coisa ou não aprender não, saber muito sobre uma coisa ou saber um bocadinho sobre cada uma, sobre muitas coisas. Eu gosto de aprender de facto sobre tudo, porque não sei, para mim identifica-se mais comigo. Gosto de saber um bocadinho de tudo. Por isso é que às vezes estou a conversar com alguém novo, alguém que eu não conheço, e acabo de fazer perguntas assim um bocado tontas, ou parecer assim um bocadinho desconexas. Faço, sei lá, por exemplo, é capaz de ir lá um carpinteiro à nossa casa, ou um canalizador, e eu fazer-lhe perguntas tipo sobre o que ele está a fazer e tentar perceber o que é que ele está a fazer, porque eu gosto efetivamente de saber e de aprender sobre isso. E às vezes pode parecer um bocado doido estar a perguntar porque raio é que eu hei de perguntar, sei lá, ao carpinteiro porque é que ele usa aquela cola e não usa outra. Para ele, porque, sei lá, podia-me ser um bocado indiferente, mas não é, eu quero saber mesmo. Ok. Sabes que isso é interessante porque quando nós pensamos nesta parte da aprendizagem, eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir pensam muito na aprendizagem com base na escola, não é? Porque de alguma forma foi essa a crença que nos foi incutida, que nós vamos à escola para aprender, não é? E é verdade. Sim. Nós vamos à escola para aprender. Mas existem várias formas de nós aprendermos. E eu acho que é uma forma nós também associamos a aprendizagem depois à escola. E o que é que acontece? Muita gente não tem boa relação com a escola.
e não tendo boa relação com a escola, acaba por alastrar esse mau relacionamento com a escola com a aprendizagem. Então eu sinto que há muita gente que apenas se disponibilizou a aprender enquanto estava na escola e fora dela não quer aprender. Faz sentido ou não? Sim, faz sentido. Sim, ou seja, como o esforço é tão grande de ir à escola, pensam, ok, já aprendi aqui, já estou a aprender na escola, agora quero fazer outras coisas. Sim, Não é? e porque também as pessoas, tipo, ou seja, nós quase todos fomos obrigados a ir à escola, não é? Ou seja, tipo, do género, tipo, tens que ir, é tua obrigação. E esse espaço, tipo, de obrigação, por exemplo, no mesmo caso, o mesmo exemplo comigo com a leitura, né? Que eu não tinha interesse em ler porque, tipo, foi-me entregue a parte de leitura como uma coisa Ok, obrigatória, tens que né? ler Como este se livro tens que porque ler. faz parte do Plano Nacional de Leitura. Exatamente, Sim. exatamente. Enquanto que eu acho que é feito muitas vezes isso com a aprendizagem, que é tens que aprender isto para fazer isto. E não nessa ótica como estavas a trazer de eu posso aprender só por aprender, não é? Porque se calhar daí é que tu dizes que se calhar eventualmente pode parecer meio louco tu fazes essas perguntas, não é? A um carpinteiro, um eletricista, ou quem quer que seja, né? Independentemente da profissão, tu perguntas para tentar aprender, porque o normal, aquilo que é a norma, é a pessoa não perguntar para aprender sobre coisas que não são a sua área de competência, não é? Sim, até tipo, não sei se há muito esse pensamento de para que é que eu quero saber isto? Sim, Não é? sim. Eu tinha muito isso na escola. Tinhas? Sim, do género, tipo, pá, isto não vai servir para nada, porque eu estou a aprender isto. Mas como é que tu sabes que não te vai servir para nada? Tipo, na fase da escola, sei lá, agora nós sabemos que há muita coisa que nós aprendemos na escola. Quer dizer, se nos guiarmos pela música dos 4:30, não aprendemos nada de útil, na verdade, porque a única coisa útil é o quê? É saber lidar contigo. Saber como pensa uma mulher. É isso. Pronto. Mas nós hoje, não é? Atualmente, nós sabemos que há muita coisa. Hoje, do alto dos nossos 30 e tal anos, não vou dizer quantos, sabemos que muitas das coisas que nós aprendemos na escola, na verdade, não nos serviram para nada. Mas quando estamos na escola, nós sabemos o que é que nos vai servir. Eu Opa, não tinha esse discernimento. eu tinha alguma clareza em relação a isso. Tipo, sei lá, havia coisas que eu pensava sempre: isto é pesquisável, eu não preciso de aprender. Havia Mas coisas na tipo, escola, tu na já sabias escola, isso? tinha essa percepção, tipo, de género, tipo, pá, o nome do rei, não sei quanto. Pá, tipo, se eu precisar de saber o nome do rei, eu vou à procura do nome do rei. Tipo, não preciso de saber de cor, eu não preciso de saber isto, né? Tipo, é uma coisa que não. Ok, é importante saber história, mas eu não preciso saber ao pormenor os nomes. Para mim, era uma coisa que me fazia muita confusão, tipo, eu ter que saber o nome específico. Há pessoas que hoje em dia que eu nem me lembro do nome das pessoas, como é que eu tenho que saber o nome do rei? De há não sei quanto tempo atrás. Eu tenho que saber que houve um rei que fez isto, que lutou com a mãe, que não sei o quê. Eu gostava muito da lógica da história como um todo e não das especificidades da história. Percebes? E era isso que eu dizia, pá, isto não é útil, estamos a avaliar a coisa errada, né? Então, tipo, se eu não souber o nome do Dom Afonso Henriques e da sua mãe, tipo, vou errar no teste e não vou passar. Mas posso saber toda a história, posso saber que ele conquistou e começou lá em cima, numa terra chamada Guimarães, e começou por aí abaixo a descer, não sei o quê, e a terra, eu até posso não saber o nome, mas eu sei que está lá uma estátua, porque eu vi numa foto. Ou seja, essa parte da inteligência ou da aprendizagem sem pormenores não era para mim, tipo, que para mim era a coisa que eu acho que fazia sentido avaliar e que diferencia alguém que sabe e alguém que não sabe, alguém que decora, não é? Do que aquelas coisas específicas dos nomes. E isso fala de história e fala de outras coisas, tipo. Porque eu também sabia um bocado o que é que eu queria fazer da vida, né? Então, tipo, já tinha alguma clareza em relação a isso. Então, havia algumas coisas que para mim não eram relevantes de aprender. Hoje sei que são úteis por outra razão. Que é, para mim o processo de aprendizagem hoje em dia não é aquilo que eu aprendo. É o processo de aprendizagem, é o hábito de aprender. Sim. Eu sei que se eu consigo aprender determinadas coisas, eu consigo aprender outras coisas. Então isso é um processo. Há pessoas que não sabem como aprender.
Não sabem, tipo, quais são as metodologias de aprendizagem. Porquê? Porque não estão habituados a esse processo de aprendizagem. Eu Não acho que a sabem escola como e tem não isso. sabem onde aprender, não é? Sim, sim. Não sabem como nem onde. Não sabem Porque como nem onde. associam sempre a aprendizagem à escola e, portanto, para aprenderem têm que ir à escola, Sim. têm que tirar um curso. Sim, exatamente. Não é? Exatamente, eu acho que sim. Mas por acaso estava a dizer uma coisa, e isto agora vai desviar um bocadinho, mas acho que por acaso estou curiosa para fazer, acho que é interessante fazer esta reflexão, que é, estava a falar da questão de para que é que eu preciso saber o nome dos reis, não é? Eu estava a tentar pensar, enquanto estavas a falar, estava a tentar pensar porque é que é importante saber o nome dos reis. Pronto. E passei para o passo seguinte, que é porque é que é importante nós sabermos história? Ok. Queres que eu responda? Porque a história, para mim, ou seja, porque é que eu penso? As coisas repetem-se, existem padrões. Ou seja, tudo aquilo que nós acreditamos que é novo tem uma base que é repetida, não é? Ou seja, as guerras que existiram sempre por uma razão que é a principal razão pela qual começam todas as guerras. Então, se eu souber história, eu consigo navegar bem naquilo que é a minha projeção do futuro. Entendes? Mas saber história, na minha visão, é saber o que é que aconteceu e porquê é que aconteceu. Não é saber o pormenor da coisa. Ok? Imagina, eu Saber que aquilo aconteceu e se precisares saber mais sobre o assunto vais pesquisar. o pormenor, porque para mim o saber história é saber, por exemplo, que historicamente, vou trazer aqui para o nosso lado, do ouro, por exemplo, o ouro é um bem precioso que foi considerado precioso por todos os povos de todo o mundo, independentemente de haver contacto. Inclusive, por exemplo, na altura dos descobrimentos, em Portugal e nos países que decidiram ir em busca de conhecer novas terras, o ouro já era valorizado e quando chegaram a esses sítios, o ouro também era valorizado nesses sítios. Entendes? Então, isso para mim é história. É dizer assim, caramba, se há 500 anos atrás, há 600 anos atrás, o ouro era valorizado e existe essa valorização até agora, então é muito provável que exista essa valorização para a frente do ouro. Ok? Então isto é história. Eu sei que lá atrás aconteceu isto e valida um pensamento futuro. Ok? Sei lá, o pensar que quando houve a Primeira Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi por um padrão de um povo oprimido que não tinha uma liderança forte e surgiu alguém que se colocou nesse espaço de explorar esse desafio de comportamento e essa decadência do povo e exaltou aquilo que era a sua identidade, não é? Essa identidade nacional. Isto é um padrão que se vai repetir à frente, ok? Por exemplo, com os movimentos de extrema-direita que estão a acontecer agora. Quem entende história sabe quais são os padrões. Sim. Então isto para mim é entender história. Mas eu não preciso de saber o pormenor da história. Pelo menos para mim, é o que eu acho. Posso Não, estar mas completamente errado. faz-me todo o sentido isso. Ou seja, se calhar depois o que acontece a determinada altura é que sei lá, as avaliações e os testes vão recair sobre o que não interessa na história. Não é? Pormenor. Pois. Não é? Ou seja, parece que temos que arranjar o pormenor porque o pormenor é tipo onde eu vou encontrar ali quem estudou e quem não estudou. Não é quem sabe e quem não sabe. Sabe? Porque existem várias formas de saber. Entendes? Faz sentido ou não? Sim. Sim, mas estava a pensar se seria importante também estudar, ou seja, de facto perceber quem estudou. Não, claro, sim, Ou depende seja, do que estiveres a o avaliar, objetivo não é? do teste é avaliar o saber ou avaliar quem estudou? Na minha visão, o objetivo da escola é avaliar quem sabe e não quem estudou. Ok, sim, também Na acho que minha sim. visão, Sim. ok? E depois, obviamente que o estudar tem várias formas de estudar. E eu gostava de falar disso aqui, que Pô, é que imagina, também é importante saber estudar, não é? exatamente. Então aí entra outra parte, que é a escola, na minha visão hoje em dia, está preparada para avaliar pormenor e não quem sabe. E acaba por não entregar métodos de estudo. Que eu acho que devia ser também um papel da escola, que é ensinar a estudar. Para uns, estudar será ver vídeos do YouTube com os maias para poder passar no teste. Para outros será
pegar num livro e fazer exercícios, para outros será pegar num livro e ler a matéria, para outros será dar explicações, para outros será ouvir, Ir não ao é? sítio onde Ir ao aconteceu, sítio, sim. exatamente, ou seja, existem várias formas, não é? Então, esse eu acho que é o maior desafio que depois de resolvido, eu creio que vamos conseguir ter uma população mais instruída. E eu acredito que quem nos está aqui a ouvir também, com aquilo que nós vamos trazer aqui no episódio, vai conseguir, calhar, encontrar aqui alguns padrões de como encontrar métodos de aprendizagem e quais são os métodos de aprendizagem mais eficientes, ok? Então, para isso eu trouxe aqui um apontamento, para não me enganar, que é a pirâmide de aprendizagem. Existe um estudo feito em que se procurou identificar quais é que eram os vários tipos de aprendizagem e qual é que era a eficiência de retenção do conhecimento com base nessas aprendizagens. Certo. Okay? Isso chama-se pirâmide de aprendizagem. E a primeira forma de aprendizagem, e também ela a menos eficiente, é ouvir. Okay? Que tem uma eficiência de 5%. Ou seja, apenas 5% do conhecimento que eu absorvo pela audição é retido a nível de conhecimento. Okay? E o que é que falamos aqui? Falamos de eu ir a uma palestra e ficar sentado só a ouvir, eu ir às aulas e ficar sentado só a ouvir, Certo. eu ouvir um podcast, ok? Então é o nível de aprendizagem mais básico, mas é uma forma de aprendizagem, ouvir. Sim, porque também estás muito mais sujeito a distrações externas, não é? Sim. Mas faz sentido isto? Sim. Ok, Faz todo sentido. tu utilizas algum destes métodos ou seja, dentro do ouvir, que estratégias é que tu tens de aprendizagem? O podcast, sem dúvida, é a minha estratégia neste momento preferencial de aprendizagem. E ainda há pouco tempo estava a falar sobre isso. Por exemplo, se estiver a ouvir um podcast enquanto estou a trabalhar, enquanto estou no computador, eu retenho muito pouco daquilo que ouvi. Não é? Se estiver no ginásio, apesar de estar a fazer outra coisa enquanto estou enquanto estou a ouvir, o meu nível de concentração é maior, porque estou a trabalhar, sei lá, eu não me distraio por as minhas pernas estarem a correr. Ok? Eu distraio-me, o que me faz distrair quando eu estou só a ouvir são os meus olhos. Então, por exemplo, se eu estiver a correr na passadeira e estiver a ver um podcast, mas tiver uma televisão à minha frente, quase certeza que eu me vou distrair e vou estar a olhar para a televisão. Mas se não, se tiver, sei lá, a andar na bicicleta e está está só uma paisagem à minha frente, está só uma janela, se calhar não me vou distrair tanto e vou estar mais concentrada a ouvir. Mas acho que tem a ver com isso. Acho que a ineficiência do ouvir tem a ver com as distrações que estás exposto. Boa. Sim, para mim também o podcast é o preferencial e eu acho que é importante ter esta clareza, né, de que eu só vou reter 5% daquilo que eu vou ouvir. Então isso, pelo menos para mim, tira-me uma pressão, que é, eu estou a ouvir um podcast de 2 horas e no início ficava, mas eu não tipo... Sim, não ouvi retive metade. Sim. Então tipo, tinha aquela tentação de voltar para trás para tentar ouvir. Às vezes volto para trás, tu não fazes mas em isso. momentos específicos. Sim, alguma coisa que tu de repente apanhaste, que achaste interessante e pensei, não vi isto no início, quero ouvir tipo o raciocínio todo. São os 5%. Sim. Percebes? Puxa o microfone mais para ti. São os 5% que fazem essa retenção, ok? Ou seja, em que, ok, eu estou a ouvir e está tudo bem. Eu sei que há aqui uma frase, uma reflexão que eu vou absorver e que, consequentemente, eu vou conseguir tirar aqui valor. E desde já fica aqui também o convite para quem nos ouve aqui no podcast para dizermos se é verdade ou não. Okay? Se daquilo que ouvem de nós, se conseguem reter aqui os 40 minutos, 50 minutos do podcast todo, ou se retêm pequenas coisas que nós vamos dizendo. Okay? Qual é que é o segundo patamar aqui da pirâmide? É um patamar que tem uma eficiência de retenção de 10%, que é a leitura.
Ok. ok? A leitura tem uma Ou seja, retenção... estamos só a falar de visão. Ou seja, no primeiro era só audição, agora é só visão. Só visão, só visão. Ou seja, só estar a ler, e essa parte da leitura, nós pensa no livro. Tu retens a história como uma linha, né? E não retens os pormenores, né? Então a linha da história provavelmente são os 10%, ou então se estiveres a ler um livro técnico, tu retens ali algumas ideias que representam 10% de retenção. Sim. O que acontece? Se tu leres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes o mesmo livro, vais reter muito mais. Certo. Porque a cada vez que fores ler, vais reter 10%. Sim, e provavelmente não são os mesmos 10% da leitura anterior. Sim, e vais ler coisas diferentes daquelas que tinhas lido, não é? Exatamente. Sim. E quando dizes ler coisas diferentes, às vezes eu interpreto como vou dar atenção a coisas diferentes. Sim, é sim, isso, né? Ou seja, eu estou a ler a mesma coisa, mas só que de repente houve uma coisa diferente que me despertou. Sim, sei lá, não sei se te acontece, mas a mim acontece-me algumas vezes eu estar a ler um livro e por alguma razão o livro ficou desmarcado. Pronto. E então depois tens que andar à procura do sítio onde ficaste. Sim. E às vezes eu demoro algum tempo a perceber se já li aquilo ou não. Porque não, na primeira vez que li não retive, ou não, pronto, aquilo de alguma forma não me ficou. Exato. Eu acho É que uma forma, isso. não, ou seja, cientificamente está provado que não é suposto ficar, não é? Ou seja, mas é isso, ou seja, tipo, nós vamos ler e até passamos por aquelas páginas, parece que é novo, não é? Tipo, mas eu já li isto, não li isto. Isto é esquisito, e não é? depois chegas a um determinado ponto em que percebes, ok, já li. Exato, já tinha lido, afinal. Porquê? Porque apanhaste ali a linha condutora do coisa. Encontraste uma palavra, uma frase que tipo, não, já li isto. Sim, foi essa parte que tu retiveste de todo o conjunto de, se calhar, 2 páginas que leste. Sim. É engraçado, não é? É. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Boa. Depois, 20% audiovisual. Televisão, né? Ou seja, televisão, filmes, podcast no YouTube, ou seja, eu consigo reter muito mais se eu estiver a ver e a ouvir, né? Ou seja, ter aquele, quase que os 2 sentidos focados ali, eu consigo reter mais, mas mesmo assim são 20%, né? Ou seja, há muita coisa que passa ali. Pensa num filme, né? Tu vês o filme, e há cenas do filme que não te lembras. Sim, ou até mesmo, também acontece isso, tal como acontece com o livro, também acontece com os filmes, né? Que há um filme qualquer que tu já viste, mas depois demoras quando vês outra vez, demoras a perceber se já viste ou não, não é? Eu tenho uma coisa engraçada com os filmes, que é, eu não me lembro dos filmes. Tu não te lembras totalmente, não me lembro dos filmes, tipo, e faço um esforço para não me lembrar dos filmes, é engraçado. É sério? Porque eu gosto de ver os filmes como se fosse a primeira vez. Tipo, gosto mesmo dessa sensação, tipo, de... Eu sei que, tipo, olho para o título e sei que já vi o filme, né? Mas vou vê-lo como se fosse, tipo, a primeira vez. Tipo, fixe. Ok. Então, mas não retens nada do filme? Não, procuro não reter. Obviamente eu retenho, Procuras né? não reter? Obviamente eu retenho. Mas tenho essa atitude em relação aos filmes. Em relação aos livros eu fico frustrado. Tipo, vou ler outra não vez. reteres, Sim, pois. fica tipo fogo. Sei que tu demoras imenso a ler um livro, não é? Demora imenso tempo a ler um livro. Porque eu tenho essa coisa de quer reter tudo. E se calhar não é suposto. Né? É suposto ler e... Não é esperado, acho eu. Ok, boa. Não é suposto, esperado. se calhar, poderia ser, né? Sim. Mas estás a ver, imagina, não é engraçado, nós temos este estudo que fala que a leitura é uma metodologia de aprendizagem que retém 10% de conhecimento e nós, o nosso método principal de ensino, por exemplo, na escola é ler, não é? É a leitura de livros, é a utilização de livros, não é? É um bocado contraditório. Pode não ser contraditório
com outras coisas que nós vamos partilhar aqui à frente, porque acho que pode ser um complemento, ok? Sim, eu acho que é isso, ou seja, não devemos descartar nenhuma De delas, todo, sim. mas se calhar não vamos só isolar uma das opções, não é? Que é o Sim. que acontece quase. Quer dizer, na escola eu acho que é um misto entre leitura e a parte do audiovisual, porque nas aulas, não é? É o ouvir, se calhar não é o audiovisual, é a parte de ouvir. Nas aulas estás a ouvir o professor, não é? Mas também estás a ver. Tens outras coisas que eu vou partilhar aqui à frente que Sim. também existe nas escolas que eu acho que pode ser interessante, que é o seguinte é a demonstração, Ok. ok? Ou seja, quando existe uma demonstração, por exemplo, sei lá, da Bimbi ou dos aspiradores, não é? Ok, sim. O que é que acontece? Eu acabo por reter mais porque eu estou a ter um estímulo também visual de ok, isto está a acontecer, eu consigo ver, né, as coisas a acontecer, é muito mais presente, né? Então é interessante que a retenção de conhecimento pela demonstração é fixe e por isso é que existem escolas que têm muita lógica de ir para a rua, né? Mostrar como é que acontece, tipo, quando fala de uma árvore, por exemplo, que estamos a estudar aqui árvores, não é? Mas para a rua ver árvores, tipo, ver o tronco, tocar, ter aqui a parte da demonstração é interessante. Sim, não é? sim, sim. Sim, eu acho que às vezes pode ser auxiliado pela fotografia, não sei, não é? Mas sim, por exemplo, não é por acaso que em medicina se estuda anatomia com o corpo, não é? Exatamente. Pronto, é exatamente para isso, é porque deve ser bastante mais fácil perceber do que com fotografias. Até porque depois, provavelmente a fotografia ou aquilo que um exemplo de uma fisionomia pode não ser aplicável a todos os corpos, não é? Ou seja, teórica. Estou-me a lembrar, porque eu O lembro que é que tu quando. queres dizer com isso? Não, estou a lembrar porque, por exemplo, quando foi quando estávamos a fazer uma ecografia qualquer da Leonor, ali, naquela fase em que tinha Mas que se isso é ver. diferente. Não, Ok. posso continuar? Força, desculpa. Pronto, naquela fase em que nós tinha que se monitorizar se a Leonor estava a ser bem alimentada porque ela não crescia assim tanto, pronto. E então a monitorização era na ecografia ver se as veias estavam a pulsar, veias, artérias, não sei, pronto, estavam a pulsar cenas cá dentro sangue estavam- para ela. Eu lembro da médica dizer, tipo, andar aqui a ver, não é, com a sonda da ecografia, andar a ver aqui na barriga onde é que andar à procura dessas veias e dizer, tu és exatamente como nos livros. Tipo, ou seja, o sítio onde estão as suas cenas, que pulsam o sangue para ela, estão no sítio certo. Mas se ela disse isto é porque se calhar outras pessoas não são assim, não é? Tipo, e acho que é Mas aí importante teres o corpo. é outro patamar aqui da aprendizagem, Que é qual? que é a prática. Ok. São os anos de prática dela que fazem com que ela tenha retido esse conhecimento, não é? Então, pegando, a demonstração aqui é tipo, é passiva. Ok? Ou seja, estou Estás sentado a a assistir. Então, essa é a parte de demonstração. Depois, a seguir, temos 50% para a discussão de grupo. Ou seja, imagina, quando estás numa tertúlia e começam a discutir sobre o livro, é muito mais fácil reter. Por exemplo, nós na nossa comunidade temos o Clube do Livro. É um espaço de discussão. Né? Então as ideias são transmitidas de uma forma muito mais simples, muito mais interpretativas, Sim, não é? sim, então, mais construídas. Exatamente. Então a discussão do grupo é um espaço muito relevante para que nós possamos ter essa aprendizagem. Daí também haver muito, por exemplo, olhando para a medicina também. Existem várias reuniões, não é? Sim. Tipo, discussões. De partilha de casos, sim. Partilha de casos, que é nessas discussões em que eles, tipo, retém mais conhecimento porque houve ali tipo interações e houve mais coisas em que obviamente há o ouvir, há o ver, há a imagem, não é? Há este espaço de demonstração, né? Que é o que aconteceu, tipo eles passivamente estão a ver a demonstração do caso clínico ou um caso do género. Então a parte da discussão do grupo é extremamente relevante. E depois aí entramos na prática. A prática são 75%, que é, e é aí que nós nos tornamos especialistas. Okay? Que é isso que estavas a dizer da médica, né? Que é, ela pegou no conhecimento e quando colocou em prática, ela sabe, sem pensar, que aquela artéria ali está naquele livro não sei aonde.
Percebes? Porque Sim. a aprendizagem está muito retida, não é? Ou seja, é quando nós vamos para a prática, é uma lógica do quando nós começamos, por exemplo, a andar, não é? Nós andamos tipo meio à toa, né? Tipo, Sim. caímos e não sei o quê. Quando, à medida que vamos praticando, Andamos aquela sem pensar. aprendizagem é completamente apreendida, não é? Ou seja, tipo, nós nem sequer pensamos e torna-se natural, porque o conhecimento foi adquirido. Faz sentido? Faz sentido, sim. E por acaso estou-me aqui a lembrar de quando eu tirei o curso, o CPP, nunca sei o nome daquilo. CCP? CCP. Nós também aprendemos as várias formas de aprendizagem, não é? E existe o método demonstrativo, Ok. que é exatamente o demonstrativo e depois o da prática, não é? Que é o demonstrativo, que é só assistir a como se faz, e depois o da prática, que é seres tu a fazer. Boa. Pronto, e de facto, e também se falou disso, da parte de que se aprende muito mais, que nós retemos muito mais quando devemos fazer e ainda mais quando somos nós a fazer. Perfeito, perfeito. E temos o último. Ainda existe um? Existe o último, que é Que é o qual? que permite maior retenção de aprendizagem, 90%. Quem é que tu achas que é? Qual é que tu achas que é? Ou seja, nós já fazemos, o anterior a esse foi o fazermos nós, né? Se é prática. A Colocar na prática. prática. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5€ para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5€ e começa a gerar impacto. Ensinar? Boa! É? Boa. É. Porque Que é quando nós percebemos que sabemos, né? Ou não? Na verdade, quem é que te ensinou esta parte da educação, não é? Ou seja, esses métodos de educação ou de formação? Foi o professor Sim. que, ao estar-vos a ensinar, acaba por ter muito mais retenção de conhecimento. É uma lógica que nós como educadores financeiros, eu sinto que a retenção de conhecimento que eu tenho deriva muito de eu ensinar. Porquê? Porque obriga-me a repetir várias vezes, obriga-me a aprofundar, obriga-me a que eu tenha essa caixa desse conhecimento o mais aberta possível. Ela não se permite ser fechada, não é? Ou seja, não é uma coisa que eu fale uma vez por ano. Então, tipo, não me lembro. Então, o ensinar é extremamente relevante. E aí, eu deixo sempre um conselho a toda a gente, que é, nós temos que procurar aprender algo novo e tentar ensinar logo. Às vezes não sabemos muito bem, tipo, não temos grande confiança naquilo que aprendemos, mas tentar ensinar alguém é o que vai fazer com que eu retenha e que, consequentemente, eu vá em busca de um bocadinho mais de informação para melhorar aquela informação que eu estou ou aquele conhecimento que eu estou a transmitir. Não é? O que é que tu sentes em relação a isto? Sim, acho que faz todo sentido. Estava-me a lembrar agora de um story, post, não sei o que é que foi, da Catarina Barreiros, que nós já aqui tivemos no podcast, em que ela partilhou a dizer que o meu sobrinho de 7 anos perguntou-me porque é que o ovo estrelado se chama ovo estrelado quando não tem a forma de uma estrela. E eu não sei, eu do alto dos meus 31 anos não sei responder. E é isto, tipo, ok, depois fui ver as respostas e ela, entretanto, também já sabe qual é que é a razão. Mas foi por ela ter que ensinar, não é? Que teve que aprender e de certeza que agora, como teve que aprender e teve que passar essa informação, reteve muito mais. Sem dúvida, é engraçado. Sim. Porque eu adoro ensinar, mesmo por causa disso. Lembras-te quando eu estava naquela fase de... Mas já agora, queres saber porque é que se chama o estrelado? Desculpa, só esta Não fica curioso. Não ficas curioso? Não.
Pois quer pensar nisso. Então diz lá. Que raio que chama o estrelado então? Pessoal, querem saber porque que o estrelado se chama o estrelado? Vamos deixar para o fim Ensina então. o pessoal. Fica para o fim, não, fica para o fim. É, Agora tenho fica? que ver até ao fim, Ok. malta. Depois vais ensinar. Boa. É curioso, por acaso é uma história gira. Boa. Mas vá. Agora fiquei curioso, né? Agora fizeste assim, não sei o quê, tipo, eu tinha passado ao lado. Tá bem, deve ser uma cena qualquer, sei lá, não interessa. Aquela informação que eu pensei, é tão pormenor que é para que eu não quero saber. Mas é giro, como é que é possível? Então é isso, as pessoas viveram com coisas diferentes, não é? É engraçado. Mas eu acho que, porquê que é importante esta pirâmide de aprendizagem? Porque aí nós conseguimos perceber que existem um conjunto de conhecimento que eu se calhar quero reter efetivamente. Sei lá, estou a entrar no mundo dos investimentos. Quero aprender sobre como investir, comecei a investir, fiz o curso, então tive num momento vi demonstração no curso, passei por isto tudo, ou seja, ouvi, li livros, vi o curso, vi os vídeos do curso, vi a demonstração, porque entrei no módulo de investimento na prática, tive a discussão no grupo, não é? Ou seja, porque havia o grupo do Facebook, ou quer que seja, então houve a discussão. Fui para a prática, comecei a investir e agora como é que eu ainda melhoro aquilo que eu sei? Ensinando ao meu parceiro. Vou ensinar ao meu parceiro, vou ensinar aos meus amigos, vou ser aquele chato que está sempre a falar de investimentos e sempre a falar de educação financeira, coisas do género, não é? Sim. Porque aí eu vou conseguir garantir que tudo o que eu comecei nesta jornada de aprendizagem vai ser uma aprendizagem muito mais retida, não é? Sim. Então quando as pessoas me perguntarem, nem sequer é preciso de pensar, não preciso dizer, deixa-me ir ler, deixa-me ir rever. Não, está aqui na ponta da língua. Sim, e às vezes não é uma questão de tu passares a saber mais, é esse conhecimento que tu obtiveste vai ficar mais tempo na tua cabeça, não é? Sim. Vai ficar efetivamente na tua cabeça, não é? Porque aí há uma retenção de 90%. Então é giro isto. É muito giro, é? Eu gosto de aprender. Sim, eu também gosto de aprender. E é assim, apesar de eu vejo em ti que tu tens um gosto muito grande por ensinar. Sim, tenho. Eu não tenho essa vibração que tu tens. Eu também gosto de ensinar. Tu tens. Eu gosto de ensinar outras coisas, ok? Então se calhar é isso. Não é? Sim. Não, e noutros contextos, eu não sei se gostaria de ensinar de uma forma assim tão frequente tanta gente. Mas isso não tem nada a ver com o que tu gostares de ensinar. Tem a ver com as tuas crenças em relação a público, em relação a Pois, se calhar tem mais a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, que é tu gostas de ensinar. Ponto. Tu gostas de ensinar. E isso vê-se, não é? Que tu gostas. Simplesmente há assuntos que não te interessam tanto. Como a mim não me interessava o estrelado, agora só estou a pensar no estrelado. E há contextos. Por exemplo, eu não gosto de ensinar, por exemplo, a jovens e crianças. Não é uma coisa que me dê particular prazer. Gosto mais de ensinar a adultos. Já falámos sobre isso. Eu sinto que o jovem não quer saber. Não tem maturidade ainda para assumir que precisa de aprender. Salvo raras exceções, ok? Nesta turma do método nós temos um aluno nosso que tem 22 anos. Já tivemos mais novos. E esses vieram em busca de conhecimento, são exceção. Agora, mas aqui a atitude é diferente, não é? Porque aqui no curso as pessoas vieram procurar essa informação. Não é como na escola, não é? Em que eles estão obrigados, a maior parte das pessoas estão ali obrigadas e têm que ouvir o que lhes estão a dizer. Eu acho que esta postura é muito diferente. Sim. E nós já notamos isso, não é? Também já demos palestras. E em algumas palestras os alunos estavam lá porque queriam, outros dizem que não estavam lá porque queriam. Sim. É isso, ou seja, eu sinto que, por exemplo, quando voltei à faculdade com 20 e muitos anos, já voltei com outra atitude, porque já era adulto, já mesmo os professores, alguns deles não sendo bons, a minha atitude era diferente. Então o que eu sinto é, o adulto que está a aprender tem muito mais abertura de mente para poder aprender do que propriamente o jovem. Então tem a ver com isso, que tem a ver com a afinidade, com os exemplos que eu consigo dar. Deve ter a ver com isso. Sim, faz todo o sentido. Agora vamos ao estrelado? Acho que... Então, por acaso foi engraçado. Acho que era um thread
Aquela da nova. É thread, né? Que se diz. A nova rede social Nova rede social do Instagram. Instagram. E eu depois fui ver os comentários, não é? Porque ela depois pediu ajuda do público. Então fui ver os comentários. E foi uma surpresa de comentários, porque ali os primeiros, porque as pessoas disseram estrelado. Eu nunca disse estrelado, eu digo estalado. Eu ri-me também, tipo, foda-se. O quê? Ai, olha, disse-me mais nada. Estalado, tipo, quem diz ovo estalado? Ninguém diz ovo estalado, né? Sei lá, se calhar o pessoal que nos estava a dizer estrelado, eu nem tinha percebido o que era isso que vocês estavam a dizer. Tipo, eu não sei em que sítio do país é que se diz ovo estalado. Digam aqui nos comentários. Digam-nos, por favor. Em que sítio do país é que se diz ovo estalado? Sim. E queres saber a surpresa? Então. É ovo estalado que se diz. Ah, é? Não é estrelado? A origem do nome é ovo estalado, porque ele estala, não é? Com o azeite ou com o óleo, estala, faz aquele barulho. E depois aquilo derivou, de alguma forma, nós burros, dizemos todos, ovo estrelado. Não é bem engraçado? Opa, eu achei tipo lindo. E principalmente por isso é que os primeiros comentários que eu vi foi: quê? Eu nunca disse ovo estrelado, eu digo ovo estalado. Nem estava a perceber o que estavas a dizer. Sabes? Tipo, eu. Isto é a maldição da aprendizagem. Sabes porquê? Porque eu agora não vou dizer estrelado. Agora vais dizer ovo vou dizer estalado, né? Porque eu agora Mas sei. É o correto, né? Supostamente. Eu agora sei o correto. Sim. Qual é que é o problema? As outras pessoas não sabem. Então eu vou parecer burro. Buscar. Mas ensinas e fica-se de emendada. Vais ao restaurante e vais dizer: quero um ovo estalado. E o gajo vai se rir para mim. Tipo, alguém que me receber vai se rir para mim. E vai gozar olha este burro. E na verdade é que estou certo. Eu preferi ter ficado com a minha ignorância do ovo estrelado, não é? Fazia parte da manada. Ovo estalado. Faz sentido, faz todo sentido. Yeah. Boa. Sabiam disto? Digam lá se sabiam Valeu disto. A pena aqui. Comentem aqui em baixo. E agora, como é que vão colocar aqui em prática? Vão fazer um ovo estalado. Não é? Vão colocar em prática, eles vão ensinar outras pessoas, não é? E agora vão ensinar outras pessoas isto do ovo estalado. E depois vai reter e nunca mais vão esquecer, vão começar sempre a dizer ovo estalado. Como é que é? Vais ao restaurante e dizes que quer um bitoque com ovo estalado. Muito bem. Então, falámos aqui de aprendizagem, eu acho que é extremamente importante, embora ouvir seja o que tenha menos nível de retenção, é importante continuares a ouvir este podcast, ok? É importante tu continuares aqui connosco, porque se tu ouviste os 123 episódios, certamente retiveste 5% em cada uma delas, portanto 5% vezes 123, façam as contas. Okay? E vejam quanto é que retiveram. Foi muito. Então vá, beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau.